Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu vou falar sobre a vida do padre Donizete Tavares de Lima, o padre que foi beatificado pelo Papa Francisco, mas é um padre que deve em breve alcançar aí os altares, porque de fato a vida dele é extraordinária, né? Bom, eu comecei a me interessar pela vida do padre Donizete quando eu me converti, porque aí naquele afã de conversar com as pessoas, né, a gente vai querendo fazer o apostolado com todo mundo e tal. Aí tinha um ferramenteiro que fazia umas ferramentas de entalhe em Guarulhos. E conversando com ele e tal, eu falei que eu estava praticando a religião, não sei o quê. Aí ele falou, olha, eu sou bem católico, a minha família é católica. Inclusive a gente fazia peregrinações para Tambaú. Eu falei, Tambaú? Eu falei, nunca ouvi falar do padre Donizete? Eu falei, não. Não, quando eu era pequeno, eu aprendi com a minha mãe a rezar lá, nessas peregrinações. E olha, eu vi muita coisa lá. Eu vi uma menina do meu lado, uma menininha que foi para lá com o pescoço torto e na hora da bênção do padre Donizete o pescoço dela ficou reto. Eu vi. Eu falei, caramba, né? Mas no começo a gente suspeita, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa estranha acontecendo, tantos videntes, tanta loucura, né? Ainda mais no Brasil, que é cheio de picareta para todo lado, né? Eu falei, não considerei muito. Mas aí um dia eu fui conversar com o professor Orlando e eu falei do padre Donizete. Falei assim, esse padre é santo, hein? Eu conheço pouco da vida dele, mas o que eu conheço, esse padre aí é extraordinário. Bom, aí quando eu decidi estudar um pouco, eu me baseei nessas duas biografias. Essa biografia é uma tradução do italiano, o original é italiano, porque foi escrita para o processo de canonização. É uma biografia, assim, bem rasa, vamos falar assim. Não tem nada assim, até pelo volume, vocês veem que não é muito profundo assim, nas datas, mas é uma biografia que está inserida no processo. Assim, é com essa biografia que ele está sendo considerado, que está no processo de canonização dele, considerado lá na causa dos santos. E aí a tradução para o português é mais recente. Eu tenho até em PDF, se alguém quiser, porque não é fácil de achar. Eu tinha um cliente agora, nessa semana, pertinho de Tambaú. Aí eu falei, estou aqui do lado, vou visitar a igreja do padre Donizete, a casa dele, tá? É possível venerar o corpo dele. Depois eu vou comentar mais sobre isso. E eu queria as biografias, eles me deram um livrinho desse tamanho, daqueles horríveis, cheio de foto e nenhum texto. Eu falei, não, eu quero aquelas outras biografias e tal. Eu falei, não tem mais nada, está esgotado, não tem previsão. Eu falei, poxa, que pena. Mas essa aqui, se alguém quiser, eu consigo em PDF, enfim, está italiano. E essa aqui, que é um pouco mais interessante, mas é meio confusa, porque é baseado em... Ele põe todos os testemunhos, né? São relatos de gente que conviveu com ele, testemunhos oculares, e gente que é filho de testemunhos oculares, enfim. Mas é um pouco perdido, assim, né? Mas é uma biografia um pouco mais nova. O autor, cosi, mas meio estranho. Tem algumas coisas do autor que, lendo as outras biografias, eu achei essa biografia e vendo algumas coisas dele, documentos que existem e relatos. Tem aquele Rafael Tonon, que tem um canal na internet também. Ele é de São João da Boa Vista, que é perto da cidade do padre Donizete. A família dele também teve muitas graças, que o padre eu vou comentar aqui. Ele também tem ele estuda bastante a vida do padre Donizete, ele tem um relato bem interessante na internet, um vídeo lá, onde ele expõe a vida. Aí você vê que tem muita coisa aqui nesse livro que parece que ele falhou um pouquinho, que ele tem uma leitura meio enviesada. Mas enfim, aí comentando com algumas pessoas, a gente vai descobrindo que todo mundo não, que é muito comum alguém ou ter ouvido falar, ou ter casos mesmo na família, né, de alguma cura ou alguma coisa que viu. Então, conversando com o Caio Gasparini, ele falou, o meu pai conta que o meu avô, que nem era muito religioso, nem praticava nada, não levava muito a sério, um italiano bronco de tudo, tinha uma dor de ouvido insuportável,
Chegava até a usar uma boininha com aqueles tapa-ouvido, assim, para esquentar, para ver se diminuía a dor. Ele se isolava assim, por causa do barulho incomodava muito. Bom, vamos ver o Padre Donizete, né? Foi curado, saiu de lá curado. O Hugo, que não está aqui hoje, ele me comentou também que a mãe dele, é a mãe dele ou a avó dele, tinha uma doença de pele também, que os médicos já tinham desistido, não tinha mais o que fazer. Aí levaram para Tambaú e a moça foi curada na volta. E o próprio Rafael Tonon, ele conta que a avó dele tinha uma hemorragia também que não estancava de jeito nenhum. Os médicos não conseguiam fazer nada. Colocaram ela numa caminhonete, ela foi amarrada num lençol lá, carregada no lençol, colocaram ela num colchão de palha atrás da caminhonete. Até algumas pessoas, os médicos falaram, não façam isso, sou louco, levar essa mulher desse jeito, uma viagem de tantas horas para lá, tal. Não, vamos que vamos. Chegou lá, ela foi curada na hora. Ela voltou, no mesmo dia, ela voltou já sentada, e ela chegou em casa e já estava trabalhando, como se nada tivesse acontecido. E o Marcelo Andrade, a mãe dele tem uma amiga em São João da Boa Vista, ou uma cidade próxima, agora não me lembro, que também tinha uma doença no olho, super grave, foi curada, e essa cura, inclusive, está no processo de, se não me engano, antes da beatificação, quando ele é venerável, eu acho. Não sei se esse foi um milagre, ou um dos milagres que foram levados considerados no processo dele. E, enfim, é possível que vocês, conversando com membros da família, acabam descobrindo alguém que viu alguma coisa ou que propriamente recebeu uma graça, porque de fato ele fez muitos milagres, muitos milagres. A gente lê os 2 livros e vê as outras coisas por aí. Tem um documentário dele. Cada uma dessas obras tem milagres que são contados ali, né? Que não são exclusivos. Tantos milagres não são os mesmos, né? E todos os milagres muito interessantes. Bom, então ele nasceu em 1882, tempo de Império ainda, em Santa Rita de Cássia, em Minas, que agora é só Cássia, a cidade. O pai era músico, tocava violão, mas ele, enquanto não era casado ainda com a mãe dele, que era já de uma família de fazendeiros ricos. Ele tinha um tio que era um alto cargo no Império, uma pessoa muito importante, e a avó da mãe do Padre Donizete, a bisavó, vetou esse casamento. Falou, não tem cabimento. Filha do seu tio que é fulano de alta patente, aí, enfim, não tem cabimento você casar com um violeiro, né? Pelo amor de Deus. Aí ela foi contar para ele, né? A Francisca, que é a mãe do Padre Donizete. Na época ela tinha, sei lá, 15 anos, se não me engano. E foi contar chorando, falou, não esquece, não vai dar certo esse casamento. Ela falou assim, não, eu vou ficar tranquilo, eu vou virar alguém na vida. Aí foi para o Rio de Janeiro, estudou e voltou como rábula. Hoje em dia parece que é uma coisa pejorativa, quando chama, né, alguém de rábula, mas na época era uma profissão mesmo. A pessoa estudava um tempo de direito, ela não virava advogado, mas ela tinha uma licença para orientar as pessoas, juridicamente. Ela não podia atuar como advogado, mas ela dava instruções e dava orientações. Mas ajudou, né? Ele tinha uma profissão agora, mas não adiantou. A velha lá ia falar, olha só, depois de morta. Aí logo depois ela morreu. Então, bom, se casaram, foram para Franca, na cidade de Franca, onde ali tinha um lugar melhor para eles poderem viver, ali podia trabalhar, e ali onde eles passaram a maior parte do tempo, os pais, né? E aos 12 anos, o menino... Enfim, agora falando um pouco dos irmãos, ele chegou a ter mais 15 irmãos, só que só metade sobreviveram. Então, ao todo era uma família de 8 filhos, 1, 2, 3, 4, acho que 5 ou 6 meninos, homens, né, homens. E o pai colocou a maior parte dos homens com o nome de compositor musical. Então era o Rossini, que era o mais velho, depois tinha o Bellini, o Verdi, o Mozart e o Donizete. O Donizete é o Gaetano Donizete. Ele não tinha origem italiana nenhuma, não tinha nada a ver com o italiano. Era em homenagem ao Gaetano Donizete. Então, era toda família todos nomes de músicos, né? O pai gostava muito de música, de fato. Durante toda a vida, o pai lecionou e a música foi sempre importante, mesmo o Padre Donizete, para a sobrevivência mesmo, para ganhar dinheiro, para cuidar da família, e os filhos davam aula para ajudar na família também. Aula de música, né?
Inclusive eles compunham, eles faziam partituras, né, escreviam as partituras com as composições e vinham vender aqui na Casa Bevilacqua, que acho que era no centro, era do lado da Sé. Acho. Isso, que atualmente virou Casa Amadeus. Eu frequentava essa loja, né? Agora é a Casa Amadeus. Não sei se está, acho que está aberta ainda. Eles é uma das maiores editoras de partituras do Brasil, de livros de música, né? E eles vendiam as partituras lá. Isso aí ajudava nas contas da casa, né? Até tem um caso curioso, porque uma vez foi um violinista português, pela cidade de Franca, passou por lá e ele estava procurando um pianista. E lá vai o violinista numa farmácia, falou, estou procurando um pianista, podia me indicar alguém na cidade e tal. Aí o farmacêutico falou, aqui você vai achar na família Tavares de Lima, que é a família do Tristão. Tristão é o pai do Padre Donizete. Aí foi lá ele, tocou lá, aí atendeu a mãe, que era uma Francisca, falou, estou precisando de um pianista. Aí falou assim, olha, o Rossini não está aqui, o Verdi está ocupado, o Bellini também, ele não é uma boa pessoa. Aí eu falei, essa mulher está louca, né? Senhora, o que está acontecendo? Calma. Eu falei assim, não, o que poderia te ajudar era o Mozart, mas o Mozart está viajando. E o Donizete. Daí falou, senhora, chega, calma, vou embora daqui. Não, tudo bem, entendi, vou embora. Foi lá para a farmácia e falou, você me passou, mulher, mandou-me numa casa de loucos, né? Daí falou, não, é isso mesmo, pode... Enfim, tudo explicado, mas não pôde ser atendido porque não tinha ninguém ali, nenhum pianista podia atendê-lo. Mas ele era o Donizete era um excelente pianista, era organista também, aprendeu com o pai música, o pai tocava violão, tocava piano, enfim, sabia um pouco de todo tipo de música. E o Donizete, de fato, tinha uma habilidade muito grande com música, né? E ele vai ser muito conhecido por isso, né? Mesmo antes de ser padre ou mesmo seminarista, ele já era bem conhecido como um exímio organista, né? E ele vai ser inclusive disputado pelos padres das cidades, das paróquias da região, para tocar na liturgia. Os padres queriam muito o Donizete para tocar na liturgia. Aos 12 anos, então, ele consegue... Os pais decidem colocar ele na escola e ele vem para São Paulo estudar. Ele veio estudar no seminário diocesano, mas era... Muito. A mãe era muito religiosa, o pai também, mas a mãe principalmente. Bastante religiosa. Não, então, vai demorar um pouquinho, mas ele já demonstrava algumas coisas, mas eu vou chegar lá, que é muito interessante a decisão dele, né? Aí ele, então, estudou até os 15 anos no seminário diocesano, mas nessa época o seminário diocesano não era preparatório, né? Ainda não é seminário propriamente. Não sei se esse é o seminário menor que se fala ou não, que ainda é meio geral, né? De vocação, que era um bom nível, né, de estudo, mas o fato é que a coisa apertou financeiramente e ele teve que voltar. O pai veio buscá-lo, voltou para Franca, para ele poder ajudar no sustento da família, ensinar, né, música e até aliviarem as contas, né? Acho que 2 anos depois, mais ou menos 2 anos depois, 2 anos depois, as contas então, da casa são equilibradas, o pai consegue uma estabilidade e ele volta então a estudar. Só que dessa vez ele vai para Sorocaba. Nessa ocasião, em Sorocaba, estava passando por lá um bispo novo, tinha sido recém-ordenado, que era Dom João Neri. Dom João Neri, esse é um nome que me veio na hora também, porque como eu sou de Campinas, Dom João Neri ele era de Campinas, ele é muito famoso em Campinas, ele fundou a Diocese de Campinas, foi o primeiro bispo de Campinas, e ele estava de passagem por Sorocaba, porque ele tinha sido designado pelo Papa para fundar a Diocese de Vitória. Mas ele estava indo de Campinas, ele estava indo para Vitória, passou por Sorocaba, e ele lá falaram para ele, olha, tem um rapaz aqui que toca muito bem órgão.
E ele seria uma excelente companhia para você, quem sabe até no seminário. Aí ele foi lá conversar com o rapaz e falou, quero te levar, você toca muito bem, quero te levar comigo para Vitória. A mãe vetou, falou, não, de jeito nenhum, a gente quer você por perto. E o menino ficou com aquilo, engasgado, mas ele era muito dócil, né? Extremamente dócil, aceitou. Mas o Dom João Nery ficou com ele na memória. E, enfim, ele ficou estudando lá no seminário, em Sorocaba. Não, ainda não. Acho que era o seminário menor também, ainda não estava no seminário. Cadê aqui? O curioso é que o Dom João Nery, ele teve em Turim, e ele conheceu o padre Michele Rua, que era o discípulo de Dom Bosco. E o padre e falou para ele, o sucessor direto, né, logo depois de Dom Bosco foi ele, né, o primeiro sucessor. Falou para ele que ele teria uma missão, profetizou realmente, falou, você vai ter uma missão muito importante, você vai fundar 12 dioceses no Brasil. E, de fato, ele participou da fundação de 12 dioceses, envolvido diretamente com a maior parte delas. Ele foi... porque naquela época o Papa, não sei se já era São Pio X, mas no tempo de São Pio X, São Pio X criou várias novas dioceses, né? Em São Paulo e arredores, no Rio de Janeiro, interior, assim, foi dividindo em muitas novas dioceses, e o Dom João Nery foi um dos responsáveis por essas novas dioceses na região de Campinas. Nessa época ele foi para Vitória, depois ele voltou, fundou Pouso Alegre, depois fundou Campinas, e fundando dioceses. Bom, mas aí o Donizete resolveu estudar Direito em São Paulo. Então ele veio para a faculdade do Largo São Francisco, entrou na faculdade e começou a estudar Direito. Isso é em 1900, estamos falando aqui no ano de 1900. Então ele tinha exatamente 18 anos, isso. Então está lá o padre, o menino Donizete, estudando Direito, e ele gostava muito, de fato. Ele era um estudioso, mas ele não era uma pessoa de grandes notas. Ele só ia bem, mas ele sempre teve muita virtude. No tempo da faculdade, os alunos já eram bagunceiros, já faziam toda a confusão, só que não se compara com o que era hoje, mas ele não se misturava. Ele era conhecido por não se meter nas confusões dos alunos, né? Não participava das coisas e gostava de tocar órgão, era famoso, ele dava aula no seminário. Aí sim, o seminário mesmo, ele dava aula para os seminaristas de órgão. E 3 anos depois, veio então a dúvida, vou ser padre ou vou ser advogado? Aí ficou... 21 anos. Isso, exatamente, 21 anos. É um pouco mais velho que os outros, mas ele, aquela dúvida, né? Estava então ele no... Antes disso, o filho mais velho, o irmão mais velho dele morre, Rossini, morreu. Aí o pai veio, pegou ele de volta, levou ele para lá, mas logo depois ele voltou. Ele ficou um tempo lá com a mãe, mas aquela crise familiar gerou nele, toda crise, né, sempre desperta algumas outras coisas sobre o futuro, pensar, e agora, tem que ajudar minha mãe, vou fazer direito, mas eu estou tendo uma inclinação para o seminário. Ficou aquela indecisão nele, né? Aí ele voltou para São Paulo, voltou a frequentar a faculdade e, num dia que ele estava num grande momento de crise entre o seminário e o direito, deu uma chuva enorme, ele precisava se esconder, e o único lugar que estava aberto era a igreja de São Francisco, exatamente do lado da faculdade. Ele entrou na igreja, naquela penumbra da igreja, né, numa tarde. Ele ficou um tempo lá, a chuva não parava, ele olhou para a igreja, a única coisa que tinha era uma vela acesa para Nossa Senhora Aparecida. Então lá vai ele ajoelhar e conversar com Nossa Senhora Aparecida. Ele tinha uma familiaridade com Nossa Senhora muito grande. Então, conversando mesmo, né? A gente normalmente reza em silêncio, ele estava sozinho na igreja, ele estava conversando em voz baixa, mas se ouvia. E falando alto dos dilemas dele, e agora, me ajuda, eu estou indo para o seminário, será que eu tenho vocação? Expondo para Nossa Senhora todo o dilema dele, ele acabou cochilando. Começou a cochilar, pelo menos se conta que ele estava cochilando, naquele momento, uma mão no ombro dele, ele toma um susto, né? Aí ele vira para trás e está Dom João Nery. Falou assim, o seu problema está resolvido. Eu estou escutando tudo que você está falando até agora. O que eu estou fazendo em São Paulo, eu não sei, mas eu estou de passagem por São Paulo, eu estou indo para Pouso Alegre para fundar uma diocese e o seminário, assumir o seminário, e você vai comigo. Ele falou, tá bom. Aí ele tomou a decisão e decidiu
ser padre. Foi para Pouso Alegre. Ele não tinha notas excelentes, mas ia bem. Mas ele era famoso por ser um padre de muita virtude, muita pureza e, sobretudo, um grande organista. Então dava aula de órgão para os seminaristas. Eu vou andar um pouco mais. Pouso Alegre, onde ele vai ser ordenado. Então ele foi ordenado em Pouso Alegre e no dia da ordenação dele foi ordenado por Dom João Nery, o que é muito interessante porque acompanhou ele quase que a vida toda. No dia da ordenação, ele foi ordenado. Na tarde da ordenação, ele foi lá atrás de Dom João Nery e falou: eu queria ter uma conversa reservada. Eu quero fazer o voto de pobreza. Por quê? Fazer o voto de pobreza? Para quê? Tem cabimento? Você quer ser religioso? Não precisa. Não, porque eu quero. Mas você não tem cabimento. Você não precisa. Tenha só boa intenção, já basta. Eu falei assim, não. Eu venho de família pobre, passei muita dificuldade na vida, já estou acostumado com a pobreza, eu não tenho problema nenhum com ela. E eu sei que eu vou ser um bom administrador. Então, eu não quero ter tentação com dinheiro. Eu quero que o dinheiro passe por mim e eu saiba administrar bem, mas comigo não fica nada. Aí o Dom João Nery viu uma grande decisão nele e falou, tá bom. Aí ele fez o voto de pobreza, então, no mesmo dia da ordenação. Eu tenho anotado em algum lugar, mas não aqui. 1908 ele foi ordenado, mas eu não lembro do dia. Um ano depois, ele foi, então, designado para agora a nova diocese de Campinas, que Dom João Nery, então, ficou um tempo no seminário, junto com ele, e logo depois já foi fundada a diocese de Campinas, que não era diocese ainda. E designou o padre Donizete para ficar em Jaguariúna, que naquela época não chamava Jaguariúna, mas ele já subiu uma igreja. E, naquele tempo, a mãe e o pai dele já estavam bem velhos e ele queria ficar mais perto dos pais. Como ele gozava de um certo prestígio com Dom João Nery, com o clero, porque ele era muito bem visto e tal, conseguiram para ele, então, assumir uma diocese perto de Franca, que é Vargem Grande do Sul. Então, lá vai ele assumir, então, a paróquia de Vargem Grande. E ali ele se deu bem durante um certo tempo. Mas uma coisa que é muito importante é que no seminário ele tinha um grupo de estudos lá, meio paralelo à faculdade, ao seminário, onde eles estudaram a Rerum Novarum e as outras encíclicas de Leão XIII sobre a doutrina social da igreja. Ele conhecia muito bem isso daí e ele vai aplicar muito isso daí. Então chegou ele lá em Vargem Grande do Sul e ele seguia um princípio da administração que é o seguinte: quando você quer mudar alguma coisa, você assume um cargo, você nunca começa mudando, você deixa acontecer. E aí, com o tempo, você vai mexendo os pauzinhos, ver quem manda, quem é mais influente, quem não é, o que dá para fazer aos poucos, e aí você vai fazer uma coisa muito mais sólida, para não assustar ninguém, para não criar inimigos. Então, ele agiu com muita prudência, ele viu um monte de coisa, mas ele falou, agora eu não vou fazer nada. E aos poucos, ele foi, então, interferindo na rotina da cidade, né? Uma coisa que ele fez logo que foi possível foi acabar com o carnaval. Né? Isso aí, mesmo depois na diocese de Tambaú, que é onde ele vai ficar a maior parte do tempo, ele acabou com o carnaval. E começou a conquistar as crianças também. Ele sabia que é muito importante para você dominar uma paróquia, conquistar a juventude, porque você tem ali aliados para o futuro. Então, ele rezava a missa, depois pegava a caixinha da espórtula, da esmola, e dividia com os coroinhas. Então, todo mundo queria ser coroinha dele. E ele também distribuía doce, pirulito, que nem o padre Reni também. Então, o padre Reni é devoto ao padre Donizete. De repente, até aprendeu com ele isso aí, sei lá. Mas ele distribuía lá os pirulitos com as crianças. E os meninos eram muito amigos dele, ele brincava muito com os meninos, aí quando tinha o circo ele organizava lá, levava as crianças para o circo. A certo momento um menino teve dor de dente, não sei se foi por causa do pirulito ou não, mas teve dor de dente, aí ele passou lá, estou com muita dor de dente, ele assim deu uma bênção, o menino sarou na hora, foi embora. Ele nem se deu conta de direito que tinha acontecido. Mas o padre sabia. E o padre ele tinha, eu esqueci de comentar um negócio muito interessante, quando ele ainda não estava no seminário, quando ele estava no seminário diocesano, no seminário menor, em São Paulo, certa vez veio uma comitiva de padres, e um padre, acompanhando um padre principal, que era um padre bem velho, bem idoso.
e que gozava de uma certa fama pela experiência, né, de vida, todo mundo respeitava ele. Então fizeram uma fila lá com os garotos e um por um foi cumprimentando o padre, dando a mão para o padre, cumprimentando, saudando todo mundo. Quando chegou a vez dele, o padre pegou a mão dele, olhou para ele, falou: como chama esse aqui? Aí falaram assim: ele tem um dom. Esse menino tem um dom. Ele tem um olhar muito penetrante. Bom, então já tinha notado que ele tinha alguma coisa diferente. Então ele foi lá, curou o menino. E aí depois curou outro menino, aí não sei o quê. Todos os meninos então pegaram o hábito de pedir a bênção para ele antes de ir para a escola, ou quando voltavam da escola, passavam lá e pediam a bênção para o padre. Então, estou com dor de cabeça, ele dava uma bênção e a dor de cabeça passava. E aquilo foi ficando já meio assim, hábito e foi espalhando, né? Foi ficando meio famoso isso daí. Uma coisa que ele fez também, logo que ele notou, ele viu que tinha uma... Bom, a gente está falando aqui em tempos do Império. Na verdade, estava já havendo a transição para a República, já começou a República, mas ainda tinha muita coisa do tempo do Império. Tinha há pouco tempo havido a abolição da escravatura, mas os hábitos não é que do dia para a noite mudam. Então ainda havia muita separação dentro da igreja e na sociedade entre negros e brancos. Naquele tempo, lembre-se que acabou a escravidão, para substituir a mão de obra dos escravos, começaram a vir os imigrantes, né? Principalmente italiano, mas vinha de tudo, alemão, japonês, mas nessa região tinha muito italiano. E os italianos aqui não é que chegaram aqui, e hoje a gente respeita, mas o italiano naquela época era gente da roça, eles eram muito maltratados e alguns viviam quase que tão escravos quanto os negros antes. Muitos fazendeiros tratavam muito mal os imigrantes. E o padre Donizete queria acabar com isso daí. Ele falou assim: não, tem que tratar muito bem os operários, né? Os funcionários das fazendas, dos negros. Então a primeira coisa que ele fez foi acabar com separação dentro da igreja. Não tem esse negócio de ala dos pretos, ala dos pobres e ala dos ricos. Tudo misturado, misturou todo mundo. E obviamente isso daí começou a gerar então muita indisposição, que vai virar de fato inimizade com os fazendeiros, né? Os ricos, os principais fazendeiros, né? E a burguesia da época, os comerciantes que começaram a ganhar dinheiro, se destacar, começaram a ver nele alguém que podia incitar revolta, né? E começaram então a ter uma certa inimizade com ele. É natural que uma pessoa de virtude também gere inimigos, né? Uma coisa que ele fez na cidade foi que ele viu que o time de futebol, ele gostava de futebol, mas ele não gostava de torcer. Ele deixava bem claro, nada de torcer, mas brincar à vontade. Então ele viu que tinha o time de futebol da cidade, só que o time era da elite, e no máximo a elite permitia que os negros e os pobres assistissem o jogo, mas os filhos dos ricos é que jogavam. Ele falou assim: não, então vamos fazer um time popular também. E ele fez lá o time dos funcionários. E ele gostava muito de música, ele viu que tinha a banda dos filhos dos fazendeiros, falou: vamos fazer também uma banda para dar oportunidade para os pobres. Ensinou música e formou lá uma banda local também. E, obviamente, isso aí vai gerar animosidades. Muito embora ele tentasse conduzir isso daí, ele, então, conseguiu fazer na cidade oportunidades para quem quisesse jogar futebol e aprender música gratuitamente também, como os ricos faziam. E uma coisa que ele fez que gerou uma certa raiva nos ricos foi permitir que o time de futebol carregasse o andor nas procissões, porque normalmente eram os ricos que carregavam. Então, quando ele botou o time de futebol para carregar aquilo ali, foi quase que uma ofensa, né? Então, apareceu começou ali uma conspiração para querer matá-lo, mas matar. Naquela época não tinha muita conversa. Então, fizeram algumas armações, algumas, não foi uma só. Um certo momento, então, queriam pegá-lo. A primeira coisa que queriam era expulsá-lo dali. Então, contrataram uma mulher de má vida e uma outra pessoa lá e falaram assim: você vai lá no padre e vai falar que essa pessoa está morrendo e precisa da ajuda do padre. Como eles viam que o padre era muito solícito, com o padre Donizete não tinha hora, não tinha situação, ele estava sempre disponível
Então lá vai uma moça, né, chamar o padre, padre, a vizinha, ela está morrendo, ela está muito mal, será que tem como o senhor atender? Ela está nas últimas já. E o padre, na hora, pegou os paramentos, pegou os apetrechos e foi para lá. Quando ele entrou no quarto, ele já viu que era uma coisa estranha. Aí a mulher se insinuou, e ele, na hora, gritou com ela, fora daqui, fica no seu lugar, isso aqui é um absurdo, você está brincando com os sacramentos, fora daqui, não sei o quê. Fugiu dali. E aí, depois se descobriu que tinha 2 fulanos dentro do armário, escondidos, prontos para pegá-lo. Qualquer coisa que ele fizesse, a gente ia já pegar ele no flagra, né? E deu tudo errado. Então, por aí ele já desarmou primeiro. E no segundo momento, deixa eu ver se eu tenho 2 casos parecidos, eu quero ver qual que é aqui. Sim, toca lá na casa dele um rapaz, falou, padre, meu tio está morrendo, preciso de ajuda urgente, está lá em casa morrendo, preciso muito que o senhor vá agora. Aí o padre na hora percebeu, isso aqui é armação. Falei assim, filho, pode ir, não adianta mais. Eu falei assim, como não adianta mais? Não, já era. Aí falei, como assim? Porque ele saiu de lá com o outro morrendo, só que era tudo armação, o outro não estava morrendo nada, ele ia matá-lo. Só que na verdade ele morreu. O padre descobriu a armação, quando o menino chegou lá, o tio dele estava morto mesmo. Então, o menino viu aquilo lá, que foi absolutamente inesperado, viu que tinha, de fato, a mão de Deus naquilo, se arrependeu, voltou e confessou para o padre. Né? O padre, então, acolheu, ele nunca recusou dar o perdão para essas pessoas que tratavam ele muito mal. No fim, depois de um tempo, ele vai dar o perdão para a cidade inteira. A cidade inteira vai ficar contra... quer dizer, uma boa parte da cidade vai ser cooptada pelos conspiradores, né? Mas ele vai perdoar a cidade inteira. E um outro caso muito interessante, ainda em Vargem Grande, o padre ele tinha uma fama de ser, ao mesmo tempo, extremamente dócil, extremamente amigável com todo mundo, não tinha tempo ruim para ele estava sempre disposto, mas ele, quando necessário, falava francamente. Ele nunca teve meias palavras, ele falava diretamente, asperamente, se fosse necessário, ele não brincava quando era para fazer uma correção, ele era extremamente sincero. E tinha um famoso capitão, lá, que era o capitão Lima, que era o temido, né? Todo mundo temia o famoso capitão Lima. O capitão Lima era um fazendeiro, ele normalmente hospedava o bispo quando vinha para Vargem Grande ficava hospedado na casa dele, então ele tinha entrada com o bispo, tinha facilidade com o bispo. E o capitão Lima era famoso por tratar muito mal os colonos, né? Tratava duramente, ele era um dos que, enfim, tinha os vícios, né, dos escravagistas. E o padre falava no púlpito mesmo, não, isso é um absurdo, tratar mal os colonos, as pessoas vêm de fora para trabalhar, elas que dão riqueza para vocês dependem dessas pessoas, não tem o cabimento tratar como semi-escravos ou como escravos, tratar tão mal essas pessoas. Cristo morreu por elas, né? Enfim, e aquilo foi gerando... O capitão Lima não era lá muito religioso, apesar de receber o bispo, e logo o capitão Lima começou a pensar em algum plano para resolver, dar o fim ao padre. Sim. Ele chegou a falar que não tem cabimento tratarem mal os colonos e depois virem a missa no domingo, que aquilo era uma vergonha para eles, né? Era uma hipocrisia enorme. Então houve um caso ali com o filho do capitão Lima. O filho dele, que era um desses playboyzinhos, né? Agiu muito mal com uma moça, ele e um amigo agiram mal com a moça e com a outra moça lá, foram acusados e tudo, as moças, coitadas, enfim, morrendo de medo, elas comentaram com a mãe morria de medo do capitão, todo mundo morria de medo do capitão, o delegado era amigo do capitão, ninguém queria se meter com aquela família. Foram falar com o padre, aconteceu isso. Mas isso é muito grave. Mas a gente não vai fazer nada. Não, eu tenho que saber os detalhes, porque eu vou fazer. Não, padre, mas não, gente muito poderosa. Falou, não, eu não tenho medo nenhum. Me fala tudo. Aí falou com ele. Ele levou as moças no médico, fizeram um laudo, foram para o delegado não queria saber, acabou conseguindo fazer uma denúncia, foi lá brigar com o capitão Lima. A denúncia foi até o
subiu até ele recebeu, de fato, um processo. Obviamente, o processo foi extinto, porque ele era amigo de todas as camadas, né, até chegar no juiz. Então, aquele processo foi extinto, o padre não falou nada. Ele não tinha o hábito de se rebelar ou de dizer alguma revolta, ou externar as revoltas dele. Ele simplesmente confiava muito na providência e na ação de Deus. Não falou nada. Alguns dias depois, o filho do capitão se matou. Provavelmente estava lá morrendo de remorsos. Aí, não acaba por aí. Então o capitão Lima vai falar com o padre, o cara de pau. Falou, padre, você precisa rezar uma missa para o meu filho. Não, rezo, claro, não tem problema nenhum. E a gente vai fazer o funeral na igreja. O padre, não. Como não? Fazer o funeral do meu filho? Não, suicida não tem funeral na igreja. Não, o senhor vai fazer o funeral do meu filho na igreja. Eu falei assim, não sou eu que decido, isso aí é a lei da igreja. Eu falei assim, não, o senhor vai fazer. Eu falei, não vou fazer. O senhor me mata antes, mas não faça o funeral do menino na igreja. Aí ele era amigo do bispo, foi atrás do bispo, foi atrás do delegado. Ele era amigo do governador, naquela época o governador era Altino Arantes. Tem até uma rua aqui na Vila Clementina, ali, não sei, aclimação, né? Vila Clementina, Altino Arantes. O governador mandou uma tropa do exército para levar o caixão para dentro da igreja. O padre parou na frente e falou assim, não, aqui ele não entra. E não entrou. Bom, o fato é que a família do capitão Lima, então, jurou vingança ao padre na hora do enterro. Diante do caixão, juraram vingança contra o padre. E fizeram o que eles conseguiram para expulsar o padre de lá. Começaram a cooptar as pessoas, começaram a inventar histórias com o padre, fizeram uma denúncia, tinha, sei lá, quase 10 denúncias diferentes, que o padre era isso, o padre era aquilo, fez isso, aquilo, ficava bebendo até tarde no bar, atentou contra uma moça, inventaram todas as calúnias que eles podiam, pagavam o povo, pagava as testemunhas, ou forçavam mesmo elas a falarem, até que um momento lá, teve naquela época a gente estava um pouco antes da guerra, então estava da Primeira Guerra, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ali ainda era antes da Primeira Guerra. Os italianos em São Paulo, no estado de São Paulo, tinham muitas posses, tinham muitos imóveis. A gente está falando aqui em 1920 e pouco. Depois da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, isso. Então, os italianos tinham muitos bens, tinham muitos imóveis, eles tinham progredido muito, era gente muito habilidosa nos negócios, né? Fundaram associações, tinham comércio, tinham posses mesmo, tinham imóveis. Só que com as tensões com o fim da Primeira Guerra, o governo brasileiro, havia um boato de que o governo brasileiro ia confiscar os bens dos italianos. E com aquilo, então, começou uma tal de liquidação, vender móveis baratos, vender coisas. Os italianos começaram a se desfazer de muita coisa, doar imóveis para as igrejas. E doaram um imóvel lá para a paróquia, para a diocese lá. Né? Naquela época não era São João da Boa Vista ainda. Enfim, não lembro qual era a diocese, mas doaram um imóvel e o padre Donizete foi lá receber. E aí um dos participantes, que era uma pessoa que já tinha problemas com os italianos, com o delegado e com o capitão Lima, foi vestido de preto. Então, na hora, falaram, camisa preta. Camisa preta eram os fascistas. Né? Então, sem acusação nenhuma, parece até, a gente está vendo a história de agora, né? Se a acusação não é fascista, vai lá, sem mandado de nada, prendem o fulano e põe na prisão. E o padre Donizete tomou as dores. Falou, não, isso é um absurdo, não tem cabimento. O fulano não foi acusado de nada, simplesmente vai lá e pega só porque ele está com uma camisa preta. Depois, inclusive, se descobriu que ele estava com a camisa preta porque ele estava de luto com a irmã, por causa da irmã dele que morreu. A camisa preta estava por baixo do terno e estavam dizendo que ele tinha feito o gesto fascista, que ele não tinha feito gesto nenhum, isso aí nunca houve. Mas o padre Donizete, então, resolveu comprar a briga, comprou a briga com o delegado, comprou a briga com todo mundo, e aquela, então, era a ocasião para mandar o padre Donizete embora. Então ele foi acusado de fascista, e naquela época o povo não entendia nada. Não, ele é comunista, ele é fascista, parece que é a mesma coisa de agora. Né? Acusaram ele de ser comunista, porque ele também ia contra os fazendeiros, queria colocar
direitos dos trabalhadores, essas coisas. Na época, eles não tinham direito nenhum. Aqui a gente está falando em gente que não tinha direito nenhum, não tinha organização nenhuma. Então ele queria falar, contra a exploração tem que ter uma certa ordem. Né? Os trabalhadores têm que ter algum direito. Se falava nisso já normalmente, ele também falou. Só que ele queria exatamente fundar o círculo, ele fundou até um círculo operário católico para combater os sindicatos que estavam aparecendo também, exatamente em oposição aos sindicatos, aos comunistas, aos socialistas que estavam fundando organizações mais com a intenção de ensinar o socialismo e pregar o socialismo. Então ele fazia já uma coisa católica para ensinar, baseada na doutrina social da igreja, onde ele ensinava inclusive o catecismo, ele ensinava a religião católica, ele ensinava o básico para aquelas pessoas, né? Mas aí, então ele foi taxado de comunista. Enfim, conseguiram lá mover um processo e ele acabou sendo transferido. Aí ele foi para Tambaú, Tambaú é a cidade onde ele foi pároco até a morte. É ali onde ele vai operar os maiores milagres, é ali onde a maior parte das coisas vão acontecer. Em Tambaú, eu estou indo um pouco rápido porque tem muita coisa em Tambaú que não posso deixar passar. Uma coisa ainda isso aqui não posso deixar passar também, em Vargem Grande. Logo no começo, estava ele lá tocando órgão para... Ele não era contra a alta sociedade, ele sempre deixou eu não sou contra os ricos, eu sou contra o abuso de poder. Ele deixava sempre, vocês podem, é bom que haja casta, separação de... É bom que haja pessoas ricas e pobres, é bom que haja caridade, é bom que haja essa diferença, mas o que não pode acontecer é o abuso de poder, não pode acontecer são os exageros. Mas então ele era convidado às vezes para tocar nos eventos sociais dos ricos e tal, ele tocando órgão para uma família muito rica, e uma mocinha, terminou de tocar, todo mundo aplaudiu, uma mocinha falou assim, nossa, padre, como são lindos os seus cabelos, porque ele deixava umas mechas na época, lá, igual os músicos lá que balançavam o cabelo para tocar o piano. Na hora ele se deu conta daquilo, saiu de lá correndo, foi no barbeiro e falou assim, raspa tudo, zero. Raspou e desde então, ele até a morte, cabelo no zero mesmo. Nem tinha se dado conta que aquilo era um problema. A partir daquele dia, cabelo no zero. Mas então ele foi transferido para Tambaú. Chegou em Tambaú, foi muito recebido aquela festa, né, o novo pároco e tal, veio para Tambaú, a população lá, a primeira coisa que ele fez foi para a igreja e foi rezar. Entrou na igreja de São José, procurou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não tinha, rezou para São José e tal, ficou um tempo lá rezando, depois ele foi para as festas. Mas ele saiu e falou assim, estou sentindo falta de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui. Então uma das primeiras atitudes dele foi mandar fazer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, encomendou uma imagem lá, bonita, de madeira e tudo. E no dia da chegada dessa imagem, organizaram lá uma grande festa, uma procissão, a imagem veio de trem, então aquela recepção, desaba uma chuva na cidade, falei, e agora? Melou tudo. Eu falei assim, não se preocupem. Então foi todo mundo lá receber a imagem, o povo saiu em procissão para receber a imagem, não caiu uma gota na procissão de água. Então eles foram protegidos até a estação, pegaram a imagem, voltaram para a igreja, ninguém ficou molhado. E a chuva torrencialmente dos lados da procissão, né? E aquele então foi considerado o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida em Tambaú. E ali era o tempo todo milagres, né? Depois que eu concluí a vida dele, né? A leitura, eu falei, impressionante, porque lembra muito São João Maria Vianney. Mas é muito parecida a história. Era um vigáriozinho de uma cidadezinha pequena, muito mortificado. Quantas pessoas tinham em Tambaú? 5.000, no máximo. 5.000 pessoas. E fazia milagres enormes. Né? E ele não era uma pessoa que demonstrava grande conhecimento metafísico, escolástico, mas todo mundo queria ouvir o padre falar. Quando o padre falava, todo mundo se calava, porque todo mundo tinha parecia que ficava eletrizante, assim, aquele discurso do padre, os sermões dele, né? Ninguém conseguia não prestar atenção. Todo mundo queria falar com o padre e ouvir o padre falando. E ele não parava um minuto, assim, ele estava sempre pela cidade, falava com todo mundo, ele ia atrás de todo mundo. Né? Vamos lá.
E a influência dele, assim, a número de conversões, a influência dele na cidade foi tão grande que 5 meses depois da chegada, isso aqui a gente está falando em 1926, 5 meses depois da chegada, o bispo foi visitar a cidade e crismou 2.142 crianças. Em 5 meses, né? É muita gente. E ali também, a primeira coisa que ele viu foi que na igreja tinha umas fitas amarradas nos bancos. Ele falou, esses bancos amarrados são o banco da alta sociedade. Aqui só os ricos sentam. A primeira coisa, quer dizer, a primeira não, porque ele tinha esse princípio de fazendo as coisas aos poucos. Mas logo que ele pôde, ele cortou aquelas fitas e falou assim, olha, na igreja todo mundo senta onde quiser, não tem lugar reservado. E ele falava no púlpito isso daí, né? Ele falava que a igreja, diante de Deus, não tem lugar reservado. Que vocês sentam onde vocês quiserem, os negros, os trabalhadores podem sentar aqui, onde quiserem. Uma coisa que ele fazia com muita frequência era visitar as fábricas e as fazendas sem avisar. Ele chegava lá e via para ver como é que os trabalhadores estavam sendo tratados, né? Mas ele era muito amigo dos fazendeiros também. Os fazendeiros vão apoiá-lo muito. Ele vai ter muitos recursos, né, dos fazendeiros, dos grandes comerciantes. Bom, então o padre ele começa a se destacar. Isso é uma coisa que ele aprendeu com o Dom João Neri. O Dom João Neri fazia também isso. Ele começa a se destacar por uma enorme amizade com os mendigos, com os pobres da rua. Ele tinha uma familiaridade com todos eles, trazia para dentro de casa, sentava com ele à mesa e servia café, servia o que ele tinha, com todos os pobres da cidade. E ele não tolerava que se tratassem mal os pobres das ruas. Por outro lado, ele não gostava que os pobres ficassem mendigando nas ruas. Ele não queria a cidade com mendigos pedindo esmola. Então, sempre que ele pôde, ele arrumava alguma coisa para os mendigos ou para os pobres. E ele tinha uma determinação de fazer um asilo. A certa altura, então, em Tambaú, chegou uma pessoa, um jovem, acabado, maltrapilho, mas com a saúde deplorável, e andando pela cidade mendigando. Falou assim, não, isso não pode acontecer. Chamou o rapaz para a casa dele, falou, escuta, você vem da onde e tal? Vem da cidade vizinha e tal. Estou com muita fome. Aí ele não conseguia nem falar, porque o menino tossia muito. Tossia. Aí ele olhou aquilo, chamou o médico, falou, você não acha que é tuberculose? Ele falou, é tuberculose. O médico olhou, examinou e falou, tuberculose. Tá. No dia seguinte, ele começou a conversar com as pessoas influentes lá, foi mexendo os pauzinhos dele, comprou um terreno. Ele não tinha posses dele, mas ele tinha os bens que eram doados para a igreja e tal. Ele juntou as economias, comprou um terreno, mandou chamar os pedreiros lá, conseguiu uns pedreiros, conseguiu o material e construiu em poucos dias uma casa muito simples, só para aquele tuberculoso. Falou, a partir de hoje você vai morar aqui. E ali começou então um asilo São Vicente. Inclusive o lugar, aquela gleba que ele comprou era numa região chamada São Vicente. Então vai ser o asilo de São Vicente de Paula. Então ali era um asilo para tuberculosos. Aí o menino falou, olha, tem uma pessoa que está na mesma situação que eu, numa região chamada Faveiro, que era ali perto. Aí lá vai o padre atrás do rapaz, consegue mobilizar as pessoas, compra um terreno, constrói uma casinha ali também vai virar um asilo. Esses asilos existem até hoje, viraram asilos de acolhimento dessas pessoas com dificuldade. Assim, né? E ele tinha essa facilidade enorme de conseguir bens, de administrar muito bem, multiplicar os bens. E uma coisa que se conta, todo mundo, assim, todas as testemunhas que tratam dessa capacidade administrativa dele falam, o padre tinha uma capacidade de enxergar os dons das pessoas. Ele sabia o que a pessoa conseguia fazer de melhor. Mesmo que a pessoa não soubesse. Ele falava, a partir de hoje, você vai ser, você vai escrever cartas para mim. Você, a partir de hoje, vai administrar as doações da igreja. E as pessoas, na hora, aceitavam e faziam aquilo muito bem. Muitas chegaram a fazer até o final da vida. Conheci uma mocinha lá, falou assim, você vai ser a catequista. Mas eu não, você vai ser. Ela foi catequista de praticamente todas as pessoas da cidade até ela morrer. Então, todo mundo passou pela mão dela, uma senhora aqui.
Então ele tinha uma habilidade muito grande em enxergar, e eles falavam, eu acho que o padre tem esse dom sobrenatural, porque não é comum a pessoa conhecer uma pessoa e designar para ela uma tarefa, e a pessoa, às vezes, do dia para a noite, faz com uma habilidade muito grande aquilo, né? Então ele não gostava de ver as pessoas mendigando na rua. E ele tinha uma atividade muito grande, social mesmo. Então os colonos tinham muito problema com picada de serpente, porque eles estavam trabalhando na roça, eram picados, era causa de, inclusive, mortes, né? Falou, precisamos resolver isso aí. Então lá pegou o trem, veio para São Paulo, foi no Butantã, foi conversar com Adolfo Lutz e falou, a gente tem esse problema, quero fazer não chamou de parceria, mas falou, quero fazer uma parceria. Você me manda veneno, me manda o soro, me manda o soro, o remédio lá para as picadas, e a gente, o antídoto, e eu te mando as cobras. Falei, tudo bem. Então, naquela época, eles estavam desenvolvendo umas caixinhas próprias para se colocar as cobras, ele ensinou o padre como é que se pegava a cobra e tal, e o padre então voltou para Tambaú com 1000 gaiolas daquela. E instruído, formou lá uma comissão, instruiu, e ele instruía os colonos, né, os trabalhadores do campo, como é que se pegava a cobra, distribuiu as caixinhas, então tinha essa rota já. Eles mandavam pela linha do trem, o trem fazia colocava a cobra lá, e a cobra ia desacompanhada, ia até o Butantã. E no Butantã eles mandavam de volta em troca a soro, né? E então ele ficava famoso por resolver esses problemas sociais na cidade, né? Um caso interessante na cidade também, tinha um imigrante lá italiano, daqueles carrancudos, mas que era um fulano muito habilidoso. Um fulano faz tudo. Sabia de marcenaria, sabia de alvenaria, sabia de trabalhar com ferro, com tudo. Faz tudo. Mas o fulano trabalhava de domingo. E o padre falou, opa, não pode ser. E o fulano era muito fechado, não conversava com ninguém. Aí o padre todo dia desviava o caminho, ia lá conversar com o rapaz, foi aos poucos se abrindo com o rapaz, conseguiu ganhar amizade. Quando conseguiu conquistar a amizade, ele falou, só que você não convence trabalhar de domingo. Não, mas eu tenho muito trabalho. Não, mas não convém. Não, padre, mas eu tenho muito trabalho. Eu falei assim, não, mas veja, você tem que ir à missa, você vai começar a perder, você vai ver como vai ficar muito mais eficiente o seu trabalho. Aí o italiano lá não queria saber. E o padre tentando, e se fechou. Um belo dia na missa, está lá o padre fazendo sermão, ele olha lá, está lá o italiano lá, o tal do Ernesto Ricciardi. No final da missa, veio, né? Então, padre, é que estava lá no domingo, e aí sumiu uma peça lá que eu tinha que encaixar, aí eu fiquei a manhã inteira procurando, não achava a peça. Quando eu achei, eu estava tão cansado que eu não conseguia fazer mais nada. Aí eu me dei conta, ao tempo que eu perdi fazendo isso daí, e na hora eu me lembrei do que o senhor falou da perda de tempo, que é de como Deus provê até no tempo da gente. E aí desde aquele dia eles ficaram muito amigos, e ele parou de trabalhar aos domingos, e eles ficaram de fato tão amigos que o padre chegou para ele e falou, olha, você vai reformar a igreja. Tinha uma igreja lá de São José, Santo Antônio, que já estava velhinha. O padre estava construindo, tinha a igreja de São José e tinha a igreja de Santo Antônio. Essa igreja de Santo Antônio estava muito velhinha, falou assim, reforma essa igreja aí. Aí, tá bom. Aí lá vai o Ernesto, que era muito habilidoso, reformou a igreja inteirinha, fez tudo, alvenaria, banco, madeiramento, tudo ele refez. Ele fez a igreja com uma maravilha. Né? Chegou lá, terminou o verniz, pintura, entregou a chave ao padre e falou assim, está aqui, sua igreja reformada. Mas, padre, só cuidado, porque a igreja está com... Acabei de invernizar a pintura, então um cheiro muito forte de solvente, né? Tem que esperar um pouquinho. Interessante é que o padre, muito comovido com essa atitude do Ernesto, do senhor Ernesto, ia às tardes tocar órgão para consolar o pedreiro. Porque cabeção, né? Um italiano turrão, para tentar quebrar um pouco o italiano, ia tocar órgão para ele na igreja. E aos poucos ele foi se abrindo também, né, ele gostava de música, né, gostava de arte. Aí o padre perguntou, pede alguma coisa para eu tocar aí.
Aí ele falou uma sinfonia qualquer lá, na hora o padre começou a tocar, o italiano se acabou de chorar, né? Imagina, o italiano não vai se comover, né? Aí desde aquele dia, então, quer dizer, desde aquele dia não, a italiana naquele dia mostrou que ele tinha um coração mole por dentro também. Bom, mas então entregou a chave para o padre, e no dia seguinte, está lá o padre rezando missa, no dia seguinte, não está rezando missa na outra igreja, porque ele tinha falado para não usar aquela ainda, terminou a missa, um fulano esbaforido chegou, padre, corre que a igreja está pegando fogo. Mas não acredito, acabou de restaurar a igreja, corre lá, não sei o que, chegou lá, a igreja em chamas. Mas chamas mesmo, é tanto fogo que o sino da igreja derreteu, caiu no meio da nave, né? Queimou tudo, sobrou nada. Aí, no meio do incêndio, o padre lembrou da imagem de Nossa Senhora Aparecida que ele tinha encomendado, estava lá. Ele falou, não, vou salvar. Não, padre, você é louco, não, vou salvar. Aí ele pegou uma vara lá, começou a chacoalhar ela para fazer vento, pegou um pano lá, foi entrando, parecia um doido lá, entrou no meio das chamas. Aí foi um sacristão atrás dele lá também, né? Pegou a empolgação do padre lá, entraram, saíram aí o padre entrou na igreja e a imagem estava caída, mas intacta. A imagem não tinha pegado fogo. Trouxe para fora, ela só tinha um certo chamuscamento na seda que cobria o corpo. E o padre então falou, milagre. E para testar o milagre está o fogo na seda, porque imagina, naquela labareda que derreteu o sino da igreja, a seda não vai pegar fogo. Então, segundo milagre, o primeiro foi da chuva, o segundo foi a imagem intacta, chamou lá um monte de testemunha, fez todo mundo assinar e tal, e aquilo foi registrado. Então, já viram que a imagem era milagrosa. E isso é uma coisa curiosa, porque o padre sempre fala, não, quem faz milagre aqui é Nossa Senhora Aparecida, não tem nada a ver com isso. Vamos lá, então. O padre era extremamente rigoroso com a liturgia, com a procissão também, extremamente rigoroso. Enquanto ele era dócil com as pessoas, extremamente amável, brincalhão com as crianças, tudo, chegou a liturgia, era extremamente sério. Não, aquilo ali não se brinca. Então, não se conversa. Ele falou, quem reza nem se coça. Ele não deixava a pessoa se abanar na igreja. Naquela época se usava muito manguito, né, que é colocar uma manga por baixo da roupa assim para esconder. Ele falou, não se mostra nem os braços na igreja. E ele fazia questão das mulheres todas sempre bem vestidas, todas corretas, brigava mesmo com as pessoas para se vestirem bem, se comportarem bem. Então tem relatos, por exemplo, das meninas lá, duas meninas contam, teve um dia que a gente começou a rir na igreja, e sabe quando perde o controle, começa a rir, não sei se aguentava, ele, no meio do sermão, ele falou, o riso mesmo anda na boca dos tolos, né? Já acabou com a risada na igreja. Conversa, não tolerava conversa nenhuma. Criança chorando muito, ele pedia para o coroinha, pedia para a pessoa tirar a criança. Se a criança fosse uma criança que chorava constantemente, ele dispensava a mãe de assistir à missa, porque ele falou, aqui não se distrai das orações, né? Ele era bem rigoroso com isso. E ele também, se ele soubesse que tinha alguém agindo mal, um concubinato, alguém com algum pecado, ele ia atrás da pessoa. Né? Um casal lá, ele ia lá e fazia a pessoa se casar, ele ia atrás das pessoas, né? Ele não esperava muito tempo, não. Então, quando se tratava de rigidez moral, ele era extremamente rígido. Sempre dizia no púlpito que as mães têm que ter todos os filhos. Naquela época você começava já, né, falar em controle, etc. Ele falou, não, eu quando decidi ser sacerdote, eu abandonei o mundo. As mães, quando se casam, elas também abandonam a própria vida para ter os filhos. Não tem, isso é uma coisa indiscutível. Bom, então a procissão também com ele, formava as filas, assim, né? Não podia sair da fila. Se alguém tivesse distraído, ele chamava atenção. É rigoroso com a procissão. Então passava lá com a procissão, passando com o Santíssimo, todo mundo ajoelhado, ele fazia questão de todo mundo ajoelhar. O delegado, chapelão e fumando. Ele para a procissão, falou assim, ajoelha, tira esse chapéu e ajoelha. Não. Começou a discutir com o delegado falou, o senhor não manda em mim, com aquela discussão. Bom, no fim, ele se impôs, conseguiu que o delegado ajoelhasse, parou de fumar, tirou o chapéu, mas o delegado
Pronto, já ficou inimigo do padre. O delegado vai arrumar problema com ele depois. Mas ele não tinha tempo, com ele não tinha essa tolerância. Ele não ajoelhou, ele parava e ia brigar com a pessoa. E ele era muito famoso, por outro lado, por ajudar qualquer um que fosse pedir qualquer coisa para ele. Seja roupa, comida, dinheiro, o que fosse. Né? Estou precisando de dinheiro, ele dava um jeito de resolver os problemas. Mas ele não era bobo. Ele não tolerava sincretismo religioso, simpatia, superstição. Ele sempre combateu isso daí. Então foi lá um rapaz, padre, estou acabado na vida, padre, estou muito necessitado, você não acredita, aconteceu uma coisa terrível. Uma cartomante acabou de me tomar 300 mil cruzeiros. Ele falou assim, dinheiro não foi feito para andar na mão de trouxa. E ele não deu, não. Problema dele. Gastou dinheiro com cartomante e ele não ajudou, não. E ele também passava, na hora do ofertório, ele mesmo muitas vezes passava a sacolinha, pedindo a esmola, e o fulano falou, padre, eu estou sem nada. Falei assim, mas dinheiro para cerveja você tem, né? Falou na cara do rapaz lá, né? Ele não tinha papas na língua, né? Numa ocasião, dois rapazes apareceram de Minas, apareceram na cidade, foram tocar lá na casa dele, e na hora ele falou, esses dois aqui estão com má intenção. E ao invés de atender o que eles estavam querendo, eles estavam chamando o padre para alguma coisa lá, querendo que o padre, enfim, estavam querendo que o padre saísse, ele falou assim, não, entra, senta. Não, padre, senta. Começou a servir um café, começou a bater papo os dois. No final da conversa, os dois abriram o jogo. Falei, padre, a gente veio aqui para matar o senhor. Acabou dissuadindo, né, só na conversa. Ele era muito habilidoso, né, com isso, né? E ele percebia também as intenções das pessoas, né? Era um padre extremamente mortificado, como eu já disse, ele dormia em tábua, né, e o travesseiro dele era uma louça lá, ele tinha uma porcelana lá que ele dormia, que era o travesseiro dele. Põe um paninho em cima, às vezes, ou às vezes era um livro, dormia em cima da Bíblia, ou um tijolo, mas ele não tinha cama, não. Até acho estranho, porque você vai no museu agora da casa dele, tem uma cama lá. Então tem no quarto dele, tem uma imagem de Nossa Senhora, essa aqui é a imagem que Nossa Senhora, que foi dada pela mãe dele. Aí do lado aqui estão as roupas do padre, os paramentos, não sei o quê, e na cama dele só está escrito não sente, mas não está escrito essa cama dele. Então botaram uma cama qualquer lá, mas ele dormia no chão. Inclusive uma vez tem uma fiel dele que foi à casa dele à noite para fazer alguma coisa, mas ele já estava dormindo. E tinha uma senhora que fazia as refeições, estava lá, ele já estava recolhido, né? Uma senhora que fazia as refeições lá, que estava conversando com a menina veio trazer alguma coisa. Enquanto a senhora foi pegar alguma coisa, lá, ela foi dar uma espiadinha e viu ele deitado na tábua e conversando sozinho. Aí ficou assustada com aquilo, né? E voltou e falou assim, nossa, ele estava lá falando sozinho. Falou assim, você viu, né, sua safada, você foi lá espionar, né? Então, me explica o que é. Falei, bom, já que você viu, eu vou falar. Não, o padre sempre dorme em tábua e toda noite ele fica conversando com Nossa Senhora. Não significa que Nossa Senhora aparecia para ele, não é isso que ele está dizendo, mas ele conversava com Nossa Senhora, ficava horas conversando com Nossa Senhora. Possivelmente, de fato, ele conversava com Nossa Senhora de fato, porque depois a gente vai ver algumas coisas aqui. Uma curiosidade é que no dia do aniversário dele, ninguém achava ele sumia no aniversário dele, porque ele não queria ser cumprimentado de jeito nenhum, ele rejeitava qualquer atenção especial para ele. Então ele sumia no aniversário dele. Por outro lado, se conta, isso aqui aconteceu algumas vezes, mas a primeira vez que foi muito espantosa, que ele estava organizando um leilão, ele organizava sempre leilões para arrecadar dinheiro, conseguiu umas cabeças de gado, conseguiu as doações, e lá na roça, então, foi fazer um leilão numa capela que tinha afastado, organizou o leilão, marcou o horário do leilão, foi embora e depois ele se deu conta, tem uma missa nesse horário, não vou poder ir. Enfim, teve a missa e os fiéis viram ele rezando missa. E ao mesmo tempo, os fiéis viram ele participando do leilão, na zona rural lá. Aí depois se encontraram, né? Falaram assim, puxa, que bom, padre, que o senhor conseguiu ir. E ele ficava quieto. Aí os outros falaram, não, mas o padre estava rezando missa aqui. Não, o padre estava com aquela coisa, falando, como se resolve isso? E o padre fugiu e não quis saber de explicar, se mandou. Então ficou aquela coisa, não, tem uma coisa errada aqui. E depois isso começa a ser, não vou falar que era muito frequente,
mas se viu que ele tinha o dom da ubiquidade, né? Ele aparecia em vários lugares às vezes, né? Uma outra coisa curiosa também eu vou contando alguns casos aqui. Tinham 2 ciprestes na frente da igreja. Ele tinha plantado 2 ciprestes, né? Aí ele chamou algumas pessoas e falou: "Tá vendo essas 2 ciprestes? Lembra delas, hein? Olha na ponta dela." Ele tinha amarrado 2 cruzes, uma em cada ponta. Falei assim: "Essas ciprestes aqui, presta atenção nelas. Elas vão crescer muito." E de fato, elas cresceram, a cipreste, até a altura da igreja. Elas não ficaram mais altas que a igreja, mas elas cresceram, ficaram enormes, mas elas não ficaram mais altas que a igreja. Uma coisa curiosa com ele também é que ele gostava muito de rojão, foguete e bomba. Naquela época não tinha WhatsApp, então para chamar as pessoas para a missa na roça era na base do rojão. E ele gostava, ele falava: "Como bom mineiro eu gosto de rojão." Então ele sempre nas festas dele lá tinha muita bomba, muito foguete. Então mandava todo mundo soltar foguete para avisar que tinha missa. Então, quando tinha foguetório, eu já sabia: o padre Donizete vai rezar lá. Era um padre que gostava de barulho, né, nessas horas. Assim. Ele era muito festeiro. Vou falar um pouco das conversões, né? O padre, ele converteu de fato muita gente, né? Ele falava isso daí, né? As minhas maiores alegrias não são as curas, são as conversões. Então, numa certa ocasião, ele falou que uma das maiores alegrias dele foi ter convertido 10 espíritas que vieram numa romaria. Eles vieram só de curiosidade, ficaram todos católicos, né? Ele converteu uma colônia de japoneses lá, batizou os imigrantes japoneses, que eram todos pagãos, de religião pagã, batizou todo mundo. Ele impediu que se instalasse na cidade de Tambaú uma sociedade espírita. Então chegaram os espíritas lá, ele mexeu os pauzinhos lá. Ele era muito amigo do prefeito, amigo dos políticos e do povo, né, os influentes, e conseguiu expulsar então os espíritas. Eles tentaram ter um programa de rádio, ele também acabou com o programa de rádio dos espíritas lá, né? Ele convertia os protestantes que vinham também nas romarias para ver os milagres. Eu vou falar das romarias, que é a parte, acho que, mais interessante de tudo, né? Então ele se alegrava muito mais com as conversões do que com os milagres, né? Muito embora ele sabia que, como era Deus que operava, ele não escondia os milagres. Ao contrário, ele falava mesmo, né? Ele pegava as muletas, as cadeiras de roda e sempre fazia todo mundo agradecer a Nossa Senhora. Então começaram a haver, de fato, milagres estupendos, né? Ainda não chegaram às romarias, mas os milagres não dava para esconder mais. Antes era só local, né? Curava um, curava outro, acontecia alguma coisa, mas não começou a ficar muito frequente e não dava mais para esconder. Então o povo vinha com... olha, os fazendeiros estão com uma invasão de gafanhotos. O senhor pode ajudar a gente? Aí ele benzia lá as fazendas e os gafanhotos do dia para a noite sumiam. E aí teve um lá que duvidou. E ficou o gafanhoto só na fazenda dele. Aí ele apareceu no dia seguinte e falou: "Tá bom, padre, acredita." Aí ele benzia, os gafanhotos iam embora dele também. Aí um outro lá teve problema com as galinhas. Apareceram umas verrugas nas galinhas, as galinhas começaram a morrer todas. Aí ele deu uma bênção no dia seguinte. No dia seguinte não, aos poucos as galinhas foram ficando sãs, né? E ele então curou todo o galinheiro. Um rapaz que cuidava, que ajudava o padre, o tal de João, que era conhecido como João do Padre, que era uma espécie de faz-tudo, braço direito do padre, tinha epilepsia. Então todo dia ele ia lá, dava bênção, aos poucos ele foi se curando. Em pouco tempo ele também foi curado da epilepsia. Teve um caso famoso de um bebê que com 4 meses de idade apareceu com 11 bernes na cabeça. Brutal. E o menino foi dado como morto já, ele não conseguia fazer mais nada. Então a mãe, desesperada, levou para o padre. O padre nem quis ver a criança, falou assim: "Não, pode ficar tranquilo, ele só está dormindo." "Não, padre, não. Volta lá para você ver." Aí chegou lá o menino, quando ela voltou para pegar o menino já estava respirando, estava recobrando a cor, né? Começou a voltar a respirar bem e tudo. Aí levaram para o médico falou: "Não, agora é só amamentar o menino que o menino vai ficar bem." De fato, o menino morreu com mais de 50 anos. Ficou completamente curado.
Então começou a ter problema na cidade, uma epidemia de sapinho. Aí vinha as crianças com sapinho, ele mandava, traz a chave do sacrário. Aí ele pegava a chave do sacrário, passava na boca e curou toda a infecção das crianças lá. Cachumba também, atrás da chave do sacrário. Passou, a menina saiu, ficou curada, sem cachumba. Ele sempre, de alguma maneira, tentava transferir para alguma coisa. Então, falou, não, toma dessa água aqui que você vai ficar bem. Para tentar tirar dele o mérito, né? Toma dessa água. Não, faz o seguinte, põe um pouquinho de água com limão, vai tomando essa água aqui, aí tomava e ficava curado. É tudo assim, ele tentava sempre transferir para não acharem que era ele, né, a causa, né? Ou então ele mandava falar, não, isso aqui é Nossa Senhora, não sou eu que faço. E tem o caso famoso, que acho que é um dos casos mais famosos, é o caso do Joelmir Betting, né? Isso não tem como não contar. O Joelmir Betting já morreu, ele era um jornalista muito famoso, tinha um jornal na televisão. E o Joelmir Betting chegou a ser assistente do padre Donizete. Ele era menino, quando o padre Donizete foi para Tambaú, e ele sempre foi muito próximo do padre, né? Inclusive, ele foi convidado para acompanhar a exumação do padre Donizete, quando ele foi transferido, quando ele foi beatificado. Acho que foi no processo de beatificação dele. Transferiram o corpo dele do cemitério para dentro da igreja. E o Joelmir Betting fala que quando tiraram o corpo dele do caixão, o caixão estava completamente podre, as roupas completamente, mas o corpo dele estava intacto. E embaixo do corpo dele tinha um filme de água. E essa água minava, não se sabe de onde, até hoje parece que no cemitério tem água num túmulo onde ele estava, né? E o Joelmir Betting era um menino quando conheceu o padre. Era menino mesmo, devia ter 4, 5 anos. Queria ir para a escola. E ele era muito gago, absolutamente gago. Ele foi nadar num açude e aí quase se afogou e aquele trauma deixou o menino gago. O menino ficou completamente gago. E queria ir para a escola, a mãe queria levá-lo para a escola, o diretor, naquela época, a escola não aceitava gagos. Então o diretor falou, não tem como aceitar, o menino é completamente gago, não tem como vir para a escola. E aquilo foi um desespero, né? O menino queria estudar, a mãe, aquela choradeira toda, o que fazer. Chegou na boca do padre, isso daí, e o padre falou, deixa esse menino vir jantar em casa hoje. E o padre jantava sopa de quiabo quase todo dia, porque ele detestava quiabo. Então ele tomava sopa de quiabo, e o mais insossa possível. Só quem fazia sopa sabia que não dá para sobreviver de quiabo, punha lá umas carnes para fazer o caldo e tal, para enganar o padre, mas era sopa de quiabo quase todo dia. E naquele dia o menino foi jantar com ele pegou a sopa e deu para o menino. Falou, toma essa sopa aqui para mim. Ele falou, não, mas é a sua. Não, mas eu quero que você tome aí. E o menino completamente gago, não conseguia falar. E o padre começou a conversar com ele. Falou assim, o que você faz em casa? Começou a conversar com ele. E o menino nem se deu conta, estava curado. Completamente curado. Tá bem. Então, obrigado por ter vindo, boa noite, saudações à sua mãe. Mandou o menino embora para casa. O menino foi para casa. E a mãe, tudo bem lá, filho? Tudo bem. Conversou bastante com o padre? Tudo bem? Tudo bem. E vocês conversaram sobre o quê? E o menino foi falando, não, ele perguntou várias coisas, não sei o quê. Ah, que interessante, não sei o quê. E a mãe não tinha se dado conta que o menino estava curado. Aí quando a mãe se deu conta, começou a gritar. Falou, pelo amor de Deus, chama o padre, o que você fez? Aí com aquela alegria, aquela festa toda, o menino acabou indo para a escola e depois era jornalista. Então, de gago, ele foi para um grande orador, né? E o caso dele foi propagado aos 4 ventos, porque o Joelmir Betting ficou muito famoso, né? E o Joelmir Betting tem esses relatos, você consegue achar esses relatos na internet. Então, mais um caso estupendo, né? Bom, o fato é que essas coisas começaram a se multiplicar, essas curas começaram a se multiplicar, e eu vou ler aqui, a única coisa que eu vou ler, que é muito comovente, né? Foram conversar com uma secretária dele e foi falar, padre, essas curas, de onde vem isso, como é que está acontecendo? Aí ele fala, essa bênção não é brincadeira. É ela que me pede, ela é Nossa Senhora, é ela que me pede, com muita insistência. Ela fala que eu tenho que fazer essa bênção, que eu faça uso dessa bênção para curar as criaturas que precisam. Minha filha, vai ser para mim uma missão muito dura. Eu sei que eu vou ficar prisioneiro na minha própria casa. Eu quero viver mais uns 5 anos tranquilos. Minha filha, é inacreditável, mas você vai ver curas incríveis.
Vai vir gente de toda parte, até do mundo todo. A cidade não vai comportar a multidão. Vai ser uma missão de muito sofrimento para mim. Vai ser o fim da minha vida. E a menina ficou assustada com aquilo, porque ele estava profetizando o que ia acontecer, né? Ela falou que ela não entendeu direito o grau da coisa, né? E ele falava, vocês ainda vão ver coisas muito grandes na cidade. E, a certa altura, já estamos então em 1954. Ele sempre fazia esses milagres, mas agora começa de fato uma coisa estupenda, né? Chega na cidade um comerciante de vinho, salame, aquele pessoal que vai de cidade em cidade com um caminhão cheio de vinho, salame, queijo, vai vendendo. Era um italiano, Marcassa. O nome dele ficou famoso. E ele tinha um problema lá no joelho. Ele mancava, tinha um problema. Todo mundo que comprava as coisas dele sabia, porque ele comentava com todo mundo. Então, todas as cidades onde ele ia, via o Marcassa mancando e falando do problema no joelho que ele tinha. Todo mundo conhecia que ele tinha um problema no joelho. E lá vai o Marcassa para Tambaú e vai atrás do padre, comenta com o padre isso daí. Ele já tinha até ouvido falar que o padre tinha uma bênção que curava e tal. Aí o padre foi lá, deu a bênção, mas na hora ele ficou absolutamente são, não tinha mais nada, não tinha nem sinal de doença, de problema nenhum. O italiano saiu de lá maravilhado, toca espalhar os 4 ventos, né, e volta em todas as cidades que ele voltava com o caminhão dele, viam ele curado, não tinha como esconder. Quem fez isso? O padre Donizete. Começou então com Marias para lá. Aí a filha do prefeito na cidade de Botelhos, que eu não sei se é Minas e Botelhos, não sei se alguém sabe, Botelhos. Ele levou a filha dele lá e ele prometeu que se a filha dele voltasse curada, que ele ia mandar um caminhão por dia de romeiros para visitar o padre, para pedir a bênção do padre. Aí a filha dele foi curada. Pronto. Aí começa então a fama do padre espalhar para todo mundo. E aí começam então as grandes romarias. Isso oficialmente, os documentos trazem que começou em maio de 54. E elas vão durar até maio de 55. Todo mundo fala, não, maio é o mês de Nossa Senhora. Então começou no mês de Nossa Senhora e terminou no mês de Nossa Senhora. E, de fato, começou de uma maneira estupenda, né? Começou a ter muita gente de todo lugar. Então vinham... por cada composição de trem, se estima em 1.200 pessoas. Então eram várias por dia. Caminhões, cheios de pau de arara, né? Eles amarravam umas cordas atrás para as pessoas segurarem e vinham caminhões cheios de gente. Ônibus lotados, carros lotados, gente vinha a pé, vinha de todo lado. Começou então a lotar a cidade. A cidade começou a ter muita gente, muito mais do que a cidade de 5.000 habitantes. Chegava a ter dezenas de milhares de pessoas por dia, né? Então a cidade não estava preparada para aquilo. Começou a ter falta de água, saneamento, a cidade começou a ficar muito suja. Gente dormindo para todo canto. As pessoas não tinham mais noção. Imagina, gente sem noção. Dormia, entrava no jardim da casa, você abria a porta, tinha uma pessoa dormindo na garagem, na cozinha, né? Pedia comida e ficava por lá, né? Pagava para ficar. O padre gozava de tanto prestígio entre as pessoas, os fiéis dele, que os fiéis dele não recusavam ajuda. E ele falava, não, vocês vão me ajudar muito nisso daí. Ele contava com a ajuda de todo mundo. E o voluntariado era muito grande e todo mundo queria ajudar o padre, né, na cidade. E apesar disso, a cidade nunca teve epidemia, nunca teve descontrole. Apesar de tudo, não chegou a ter descontrole, sabe, aquela coisa de quebrar tudo, isso nunca teve. Só teve, de fato, necessidade, comida, higiene, lugar para dormir, mas todo mundo dava um jeito, né? Tinha casal de velhinhos dormindo na cozinha, ou dormia na sala, ou dormia no quintal, arrumava um galinheiro, onde tinha gente, tinha jeito, tinha alguém dormindo. E começou a ter muita doação, né? O pessoal fazia doações e cartas, né, com doações, ou cartas pedindo bênção do mundo todo. Então ele designou gente para responder às cartas, designou gente para cozinhar, fez de fato uma força-tarefa imensa, botou a cidade inteira, então a cidade ficou conhecida como Cidade dos Milagres. Era assim, uma afluência
de gente que não tinha como a cidade, senão a cidade ia quebrar. Então ele conseguiu mover todo mundo para ajudar o povo, né, que vinha em busca de cura. E o padre ele benzia todas as cartas vinham de onde fosse, ele benzia todas as cartas e depois as pessoas respondiam com outra carta, devolvendo com agradecimento e com doações para a igreja, né, para a obra do padre. E milagres aos montes, né? Milagres assim, na frente de todo mundo, né? Milagres assim que não tinha como negar, né? A pessoa chegava com uma perna mais curta que a outra e saía com as duas pernas iguais. Quem tiver curiosidade, tem um documentário disso no YouTube. Tem filma a pessoa, é uma coisa muito rústica, né? Muito antiga, em preto e branco, assim, né? A edição muito precária, mas a certo momento, por exemplo, fala, essa senhora aqui chegou desse jeito, toda torta, e agora olha ela aqui voltando, dando tchauzinho de trem, feliz e contente, curada, entendeu? A pessoa chegou muda, essa senhora aqui não falava uma palavra, saiu daqui falando, na hora da bênção, né? Então como é que se organizou a coisa? Tinha uma missa diária, a atividade da paróquia ficou completamente comprometida, e tinha uma bênção, acho que depois do almoço, e uma bênção noturna, e a missa diária. Ele pediu ajuda para outros padres para distribuir a comunhão, confissões, muitas confissões, e a bênção dele, que era, às vezes tinha atraso, porque era muita gente, com efeitos enormes. Então, por exemplo, agora eu vou contar alguns casos aí para vocês terem ideia do grau da coisa, né? Uma moça chegou lá acorrentada, a família trouxe ela carregada, os irmãos, os tios, umas 4, 5 pessoas, todo mundo segurando ela acorrentada, gritando. A hora que o padre viu, assim, deu a bênção, assim, pode soltar ela. Eu falei assim, não, padre, o senhor está louco? Eu falei, não, pode soltar. Aí aos poucos falou, não, solta ela, estou mandando. Tira o cadeado. Aí tiraram o cadeado, aí a moça foi tirando, foi se recobrando, assim, voltou ao normal, né? Cansada, absolutamente cansada, falou assim, vem aqui agora. Chamou ela, entrou com ela, serviu café, deu bolo para ela, abriu a porta e falou assim, pronto, pode voltar com a família. Voltou completamente curada, né? Exorcizou a moça de uma maneira muito eficiente, né? E a corrente dessa moça tem lá no museu, dá para ver a corrente, né? Possessa. Eu não lembro o nome da cidade. Então, teve um caso de um menino de 8 anos que teve... Olha o caso, o menino tinha 8 anos, hepatite, estava já completamente debilitado com hepatite, aí foi atropelado por um ônibus, quebraram as 2 pernas, a bacia do menino, o menino estava engessado daqui até a canela, com hepatite, levaram o menino completamente acabado para o padre. O padre deu a bênção no menino, falou, tira o gesso. Não, tira o gesso. Aí foram lá, tiraram o gesso, o menino saiu andando curado, completamente curado, né? Na frente de todo mundo. Tem o caso famoso do Braguinha, esse é também um dos casos mais interessantes, que é um menino que usava aquelas aparelhos, né, botinha ortopédica com um monte de ferro, assim, o menino não tinha força nenhuma nas pernas, provavelmente tinha paralisia infantil, provavelmente tinha poliomielite lá. Aí estava o menino travado ali, aí o padre, pode tirar esse negócio aí. Mas padre, não pode tirar, pode tirar. Isso está filmado. Isso está filmado. Aí tiram o aparelho do menino, o menino sai andando, cambaleando aí no começo, mas sai andando, dali a pouco o padre pega uma bola, joga pro menino, o menino começa a jogar bola. Aí vem os outros meninos e começam a jogar bola na frente, todo mundo assistindo, assim. Isso aí está filmado. Tem lá os meninos jogando bola e todo mundo olhando o menino que tinha acabado. Esse menino virou jogador profissional de futebol depois. Então você viu que o negócio era sério ali, né? O tal do Braguinha, jogou em time profissional aí. Enfim, o padre sempre dizia, com a bênção não se brinca, né? Tem o caso famoso da senhora rica, uma senhora muito rica, que não conseguia andar, tinha lá um problema nas pernas. E como é que funcionava? O padre dava a bênção e depois, quando a coisa tinha gente demais querendo falar com o padre, ele organizou uma espécie de fila que passava por dentro da casa paroquial. Então tinha uma entrada no começo da casa, uma saída, então a pessoa entrava, aí tinha a imagem, aquela imagem milagrosa que foi salva do fogo, estava lá, a pessoa venerava a imagem,
depois beijava uma fita de Nossa Senhora Aparecida, e aí depois rapidamente passava pelo padre, o padre dava a bênção, trocava alguma palavra com a pessoa, mas era muito rápido, era um fluxo muito grande de gente, assim, e o padre, para atender aquele multidão, tinha que botar uma certa ordem, e o povo, né, ajudava a acelerar a coisa e tal. Aí entrou uma senhora muito rica, que não conseguia andar direito, estava lá com problema nas pernas, e ela tinha sido curada na hora da bênção. Aí ela tirou, acho que era um relógio ou uma joia que ela tinha de ouro, com pedras e tal, um negócio de grande valor. Chegou para o padre e falou: padre, eu queria dar isso aqui para o senhor. Não, para mim não quero nada. Não quero, se quiser dar. Não, mas eu tenho que. Então fala o seguinte: a senhora, quando eu sair daqui, a primeira pessoa que a senhora encontrar, a senhora vai dar essa joia. Aí a mulher saiu, a primeira senhora que ela encontrou foi uma senhora negra. Aí ela pegou de volta assim para ela: não dou não. Na hora ela ficou paralítica de novo. Travou a perna ali mesmo. Aí ela falou: mas como assim? E agora? Aí toca pegar a filha de novo, voltou paralítica de novo, falar com o padre. Aí o padre falou: olha, infelizmente o que a senhora fez foi muito feio. A senhora perdeu a graça, não tem mais cura, é uma coisa que a senhora vai ter que levar para a vida toda. O que a senhora fez, a senhora devia ter obedecido à vontade de Deus naquela hora. Enfim, ela saiu de lá resignada, mas com a bênção não se brinca. Com Nossa Senhora não se brinca. Uma certa ocasião, chegou de presente para o padre uns figos e uns pêssegos. Aí o padre olhou e falou assim: joga tudo fora, está tudo envenenado. Na hora ele já percebeu que tinha veneno, todo mundo ficou escandalizado, nem quis saber do negócio, né? E ele tinha se começou a dizer então que o padre sabia ver a intenção das pessoas, né? Ele via a intenção das pessoas. Aí estava ele andando pelas ruas e duas mocinhas começaram a discutir se o padre era santo, porque o padre faz um monte de milagre, não sei o quê, eu acho que ele é santo, hein? Eu também acho que ele é santo, não sei o quê, vamos perguntar? Ou, não, acho que é meio ruim perguntar, foi aquela coisa. Passaram do lado dele envergonhada, aí ele falou assim: vocês querem saber se eu sou santo, né? Aí eles tomaram um susto. Falou assim: filha, o que eu faço é Nossa Senhora que faz, eu não mereço nada, eu não tenho nada a ver com isso, quem faz é Nossa Senhora, vocês vão lá e pedem as coisas para Nossa Senhora. A única coisa que eu faço é pedir para ela que resolve tudo. Se tiver alguma coisa, você resolve com ela, não comigo. Não sou eu que faço as coisas. E um outro caso curioso também, na hora da bênção, né, todo mundo ficava paralisado, era a hora mais esperada, era a hora da bênção, e sempre tem os incrédulos. E um rapaz aqui conta que o tio dele não acreditava, falava que era tudo conversa fiada, que era tudo encenação, e estava lá o tio dele então no bar, já devia ter tomado algumas, fumando de chapéu também, sentado no bar, só assistindo a coisa, né? Fumando lá. Aí na hora da bênção, ele começou a debochar, aí ele foi pôr o cigarro na boca, falou: cadê o cigarro? Sumiu o cigarro dele. Aí começou a procurar, todo mundo começou a procurar, sumiu o cigarro dele. Ele falou: cara, não é possível. Aí desde aquele dia ele começou a prestar atenção na bênção e respeitar pelo menos a bênção, né? Não fala se ele converteu ou não, mas o cigarro dele sumiu. E um outro caso muito interessante é de um padre. Vinham muitos padres para ver aquilo, né? E muitos deles vinham para ver, não vinham para pedir cura, vinham porque não é normal um padre fazer milagre. E muita gente então achava que era um charlatão. E veio lá um padre, e na hora da bênção, terminou a bênção, o padre começou a gritar: pelo amor de Deus, quero falar com o senhor, eu sou padre e tal, quero falar. E normalmente ele atendia com preferência os padres. Ele, antes de receber o povo, se tinha padres lá que queriam falar com ele, ele atendia os padres em particular. E o padre começou a gritar lá no meio, então chamaram ele lá e encaminharam para falar com o padre Donizete. Aí falou assim: padre, é o seguinte, eu sou o padre tal, eu sou secretário do cardeal Mota aqui de São Paulo. E eu vim aqui com a tarefa de desmascarar o senhor. Eu vim aqui unicamente para atestar que tudo isso era charlatanismo. E, padre, eu quero pedir 1000 perdões. Não tem nem o charlatanismo aqui. Eu sou testemunha do que eu vi. O senhor pode ficar tranquilo, eu saio daqui completamente convencido, né, da ação de Deus aqui e peço perdão por ter duvidado do senhor. Então é curioso que o cardeal Mota então, mandou o secretário desmascarar o padre. Ele confessa que foi lá com má intenção. E tem uma outra ocasião de um padre que chega de lado dele assim e fala assim: padre,
eu queria ver um milagre, faz um milagre para mim. Eu falei assim, não dá para fazer. Mas como não? O senhor está fazendo um monte de milagre. Eu falei assim, não, mas com você do meu lado, Nossa Senhora não vai me atender. Com essa má intenção não vai ter milagre nenhum. Mandou, ele, sai daqui, mandou o padre embora. Então, enfim, a coisa chegou a tal ponto que o bispo falou que tinha que acabar aquilo, não dava mais. A cidade podia ter um colapso, já estava chegando à beira do colapso, podia acontecer um problema muito grande de uma hora para outra, podia ter um descontrole, e ele estava com muito medo do padre começar a ser idolatrado por causa daquilo, começar a desvirtuar a coisa, e o bispo, então, disse que tinha que terminar aquilo. A coisa chegou assim num ponto em que todo mundo queria encostar no padre, e o padre ficava uma fera, não encosta em mim, não sou eu. Queriam arrancar o pano da batina, queriam pegar cabelo dele, falou, fora daqui, ele afastava, brigava, não sou eu que faço isso, é Nossa Senhora Aparecida, fora vocês todos daqui. E as pessoas queriam encostar de algum modo nele, não conseguindo, jogavam coisa nele. Falou, pelo menos o meu guarda-chuva vai ficar bento. Eu jogava o guarda-chuva de longe nele. Então ficava um negócio, quase uma histeria. E dinheiro também, as pessoas jogavam dinheiro pela janela, porque não tinham o que fazer, eles queriam doar o negócio, e tinha lá até as urnas para doar, as pessoas para receber, mas era tanta gente que jogavam dinheiro nele, então caía dinheiro. Então aquilo estava começando a ficar num ponto em que o bispo falou, chega, vamos acabar com isso aí. Em maio, você acaba com tudo isso. E ele era muito obediente. Então ele falou, faltando quase um mês, ele anunciou, olha, dia 30 de maio vai ser minha última bênção. E aquilo correu. 200 mil pessoas. Teve chuva de rosas, como se viram uns aviões, os aviões jogaram rosas lá na hora da bênção, mas tinha tanta gente que para entrar na cidade foram 12 horas e meia de trânsito. Mais de 30 mil carros. Então se conta que as pessoas não achavam o carro depois. Então a gente voltou de ônibus, porque o carro não achava o carro. Era muita gente, 200 mil pessoas na praça. E mesmo assim teve muito milagre. Foi um dos dias que mais teve milagres. A ponto de se relatar que em Ribeirão Preto, um rapaz que estava no caixão se levantou na hora do velório. E foi atribuído a ele. Viram ele também no dia, no dia da bênção, em outros lugares. Então foi uma coisa assim, uma coisa comovente. Mais de 200 mil pessoas testemunhando. Foi dia 30 de maio de 55. A bênção demorou muito mais que o normal, porque tinha muita gente para atender. Foi uma coisa assim, de fato impressionante, né? Então teve um caso, no dia, que eu falei que foi visto em outra cidade, né? Isso aqui é muito impressionante. Um casal de idosos em Limeira, a mulher tinha um reumatismo muito grande e não conseguia andar direito, estava sofrendo muito, não conseguia sair da cama, tudo doía. E eles eram muito católicos, os dois. Até se diz que o marido era muito religioso, mas ele entrou numa histeria de desespero, porque ele não aguentava mais ver a mulher naquilo, começou a gritar e começou a quebrar as imagens, começou a fazer um escarcéu, e a mulher começou a rezar para o padre Donizete, pela intercessão do padre Donizete, era o último dia da bênção dele. E diz que esse homem, então, pegou uma navalha e foi se matar. Eu acredito que seja o mesmo milagre, porque o que eu vi da navalha foi agora na viagem, tem até a navalha, está lá num quadro. E que era, enfim, um casal de velhos, e o caso é muito parecido, eu acredito que seja o mesmo caso. E a hora que ele passou a navalha no pescoço, a navalha ficou cega na hora, então só fez um risquinho, não fez nada. E então toca a campainha na casa, aí o padre Donizete entra, dá a bênção na mulher, o homem sossega na hora, aí ele vai lá, conversa com todo mundo e some. Quando se deram conta, ele não estava mais lá. Só que ele estava em Tambaú dando a bênção, né? Então, ele salvou o homem do suicídio, né? E, enfim, no dia, então, 30 de maio de 55 foi a última bênção dele, né? Deixa eu ver se tem mais algum caso interessante. Não, enfim, os casos foram muitos, mas os casos que eu vou contar agora foram depois, porque apesar dele ter dado a última bênção coletiva, ele já estava muito idoso, estava muito cansado, mas ele continuou atendendo, só que não tinha mais,
Como? Nasceu em 88, morreu em 61. 82, isso, obrigado. 82, isso. Morreu em 61. Ele continuou dando a bênção particular. As pessoas pediam ajuda, ele continuou, de fato, curando muita gente, resolvendo muitos casos complicados. Se conta até de um menino que tinha osteoporose muito, muito grande, tinha até radiografias, tinha tudo registrado. Esse menino ficou curado com as bênçãos, só que à distância também. A mãe rezou por ele em outra cidade e foi curado. E a cura dele caiu entre os médicos, então vários médicos, vários cientistas, várias pessoas que analisaram se converteram, eram protestantes, outros ateus e outros espíritas. Conta aqui que vários que viram o caso do menino, então se converteram, um menino de 5 anos. E desde muito tempo, na verdade, desde que ele atestou o milagre da imagem que não se queimou, que ele tinha um projeto de construir a igreja, um santuário para Nossa Senhora Aparecida em Tambaú. E ele sempre falava disso e o bispo proibia de todo jeito. O bispo não queria saber. E ele foi lá muitas vezes, insistiu, o bispo não queria saber. Aí ele conseguiu terreno, conseguiu dinheiro, conseguiu patrocínio, conseguiu materiais, todo mundo se prontificou a dar os materiais necessários, conseguiu tudo que ele precisava, ele conseguiu, mas o bispo não queria dar. E essa igreja a construção dela começou 5 meses ou 6 meses depois que ele morreu só. E é o que se visita hoje lá, o Santuário da Nossa Senhora Aparecida. Era o grande, ele colocou como a grande obra da vida dele, né? Mas ele não conseguiu ver ela nem sendo iniciada, né? Mas ele fez ainda alguns milagres no final da vida. Vou começar a encerrar aqui, né? Terminar aqui. Então, só para encerrar, eu pulei muita coisa ainda. Na Sexta-feira Santa de 1958, ele fez um sermão falando sobre a vitória de Cristo e tal, e aquilo foi então... Ele estava tão inflamado fazendo o sermão dele, que diz que ele levitou mais ou menos meio metro. O povo viu ele levitando, né? E... Enfim, acho que eu teria para falar isso. Hoje se venera, o corpo dele está dentro da igreja. Não se vê o corpo incorrupto, mas está numa urna, se pode venerar. Os milagres até hoje ocorrem, né? O milagre da beatificação dele está tudo registrado lá. Era um menino que tinha os pés completamente tortos, tem radiografia. O menino nasceu com os pés tortos. E o menino, depois que a mãe rezou para ele, os pés do menino ficaram direitos, assim, ficaram curados, e tudo atestado com radiografias, com laudos médicos, foi levado para o Vaticano. Esse menino também foi para Roma, e foi o milagre, então, que foi usado na beatificação dele. O Papa Francisco que conferiu a beatificação dele. E, enfim, é isso. Recomendo a devoção a ele. Todo dia às 5:45, no rádio tocava a bênção. Essa bênção tem gravado até hoje. E ele era ativo assim com radiofusão, ele botava alto-falante na igreja e contava as notícias, porque o povo não tinha muito acesso às notícias, né? Então ele lia as notícias e depois divulgava pelos alto-falantes da igreja. E a bênção dele depois ele dava diariamente, né, no rádio durante um tempo. Depois essa bênção continuou sendo gravada, continuou sendo feita, né? E diz que tem muita gente que foi curada durante as bênçãos. Em Santos, na cidade de Santos, tem um registro de 1.200 milagres. Porque o bispo, o último bispo do tempo dele, que era Dom Davi Picão, foi depois para Santos e promoveu ali a devoção ao Padre Donizete. Então se registra 1.200 casos de cura, de intercessão do Padre Donizete em Santos. Bom, então é isso. Alguém tem alguma dúvida? 61. Ele previu a morte dele também, ele falou. Não falou exatamente, mas ele... Então é isso. Certo?
Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora Aparecida. Pai, do Filho e do Espírito Santo.